O caminho é ser Atlético Paranaense e não Botafogo. E você vai entender por quê. Isso faz muito sentido. Quando a SAF do Botafogo surgiu ali por volta de 2021, eu fiquei pensando. Surgiram na mesma época Botafogo, Cruzeiro e Vasco. Eu pensei o seguinte, a SAF do Botafogo junto com a do Cruzeiro talvez seja a mais promissora daqui a alguns anos, porque o clube não tem dívidas muito astronômicas, né? Tinha dívidas, mas não era uma coisa tão grande, e acho que vai montar um projeto tal qual o do próprio Atlético Paranaense. O Botafogo é conhecido por ter uma torcida que não cobra não cobra tanto quanto outras torcidas dos clubes dos 13 do seu time, então ele vai ter tempo para trabalhar, vai ser um clube médio, vai ser um clube que vai crescendo aos poucos. Mas só que quando chegou ali 2023 e 2024, eu vi aquilo tudo acontecendo, Botafogo ganhando título, Botafogo assumindo a liderança, um time com uma ascensão meteórica, e eu, na hora, acabei pensando, eu acho que esse time queimou a etapa, eu acho que eles poderiam ter ficado mais ali no meio da tabela, isso daí pode cobrar um pouco o preço no futuro, até mesmo uma mudança de patamar tão rápido, pode cobrar um preço muito alto, porque nem sempre pode se manter assim. O Mauro César até dizia, aproveitem que isso daí é um momento. Eu achava aquela frase até um pouco dura, né, para um torcedor botafoguense, mas de fato foi o que aconteceu. Nos anos que se procederam, o Botafogo não conseguiu manter exatamente aquele desempenho. O que faz pensar e chegar lá na reflexão do começo. O caminho talvez fosse ter sido o Atlético Paranaense. O Atlético ele teve uma ascensão meteórica ali no início dos anos 2000 também, foi campeão brasileiro, foi vice-campeão, mas só que ao longo dos anos, chegou até numa final de Libertadores, depois chegou novamente, mas ali no início dos anos 2000 disputou a final contra o São Paulo, mas só que ao longo dos anos, o Atlético ele se mostrou um time que sabia se manter no meio de tabela, galgar por títulos que talvez não fossem os mais cobiçados, como foi o caso da Copa do Brasil, onde o time ganhou, ele fez vice-campeonato. Ele também foi um time conhecido por fazer boas campanhas ao longo do tempo, dito aí o vice-campeonato da Libertadores, várias vezes que o clube também acabou se classificando, ficando ali em terceiro, ficando em quarto. Mas o Atlético Paranaense, ele é uma equipe que me passa muita impressão de que ela come pelas beiradas, mas sempre tá ali. Tiveram alguns rebaixamentos pelo caminho? Tiveram, mas mostra que foi muito mais acidente de percurso de uma vez ou outra, porque o time logo voltou para a elite, do que uma falha bizonha. Então, talvez o caminho tivesse sido isso. Talvez o caminho do Botafogo tivesse ter sido um pouco mais emergente para ter um crescimento mais sustentável. Mas sabe-se lá também o que eram ali dos negócios do clube. Talvez foi uma coisa de... tem que fazer 10 anos a mil, um ano a mil, do que 1000 anos a 10. Como já dizia a frase. Então a gente nunca sabe o que foram os negócios ali, de por que foi daquele jeito. Mas é claro, no futebol também tudo é um conjunto de coisas que dão certo, e o time do Botafogo foi isso nos 2 anos que ele teve de auge. Mas acredito eu que, de repente, se o Botafogo tivesse algo mais a longo prazo, ele poderia ter colhido frutos muito melhores, como foi o caso do seu próprio irmão Flamengo, como foi o caso do Palmeiras, times que tiveram crescimentos sustentáveis, e até mesmo o Corinthians, bota isso aí ali na década passada, também teve um bom desempenho após retornar da Série B. Então talvez se tivesse sido uma coisa mais tranquila, poderia ter sido melhor pro Glorioso. Mas eu quero saber a opinião de vocês, deixem aí nos comentários. Muito obrigado, até a próxima.